Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje tá um dia aqui bem chuvoso e eu tava aqui fazendo umas reflexões assim com Deus, né? E pensei em gravar para falar com vocês. Faz tanto tempo que eu não gravo um vídeo, né? Ai, passou muito tempo, mas queria falar com vocês sobre algo que para mim é muito hoje, nossa, depois dessa reflexão faz muito sentido. Então eu queria compartilhar com vocês, porque eu só quero compartilhar com as pessoas algo que vai realmente agregar, né, de alguma forma. Então, vamos lá. Eu estava aqui, né, com meus botões, né, como diz, meus pensamentos, conversando com Jesus. E aí eu comecei a analisar aqui, né? Aí eu falei assim, quando a gente quer pedir algo a Deus, né? Por devido às situações que a gente passa na nossa vida. A gente às vezes passa por estresse, por aflição, né? Por desânimo, tristeza, mágoa, rancor, tanta coisa, né? E aí a gente pede, por exemplo, quando a gente passa por uma irritação, né? Um nível de estresse, a gente pede o que ao Senhor? A gente pede, ô Senhor, me dai paciência, meu Pai, eu preciso de paciência. E aí paramos para pensar, a gente pede paciência para Deus. E como é que a gente acha que Deus vai dar a paciência? Deus vai dar a paciência simplesmente colocando na nossa mente e moldando o nosso caráter já para uma situação que ocorrer, a gente já tem a paciência? Sem nem saber como significa a paciência? Não, óbvio que não. Então, para Deus permitir que a gente tenha a paciência, Ele vai lá e nos molda. Nos molda como? Permitindo que ocorra situações para que a gente tenha paciência. Vai permitir que as pessoas nos aborreçam, nos entristeçam, nos deixem mal, para que a gente consiga desenvolver a paciência. A gente pense, por exemplo, assim, vamos lá, né? Um exemplo. Chega alguém e fala tanta coisa para mim, eu me aborreço, aí eu fico, Senhor, dai-me paciência, Senhor Jesus, mas respira fundo. Mas de tanto você pedir isso a Deus, paciência, automaticamente o seu psicológico vai trabalhando a paciência, vai trabalhando a respiração, o controle emocional antes de agir sem pensar, né? As coisas de Deus, elas são perfeitas. É inacreditável. A gente às vezes fica assim, meu Deus, a gente tenta explicar a Deus, mas não tem como. Não tem como. Porque as coisas de Deus, elas são perfeitas. Vamos ver outro exemplo. A gente costuma pedir a Deus força quando a gente está passando por um momento difícil, não é isso? Quando a gente sofre por alguma decepção, alguma perda de um ente querido, né? Aí a gente fala, Senhor, me dá força. Você acha que Deus só vai dar aquele consolo ali durante um louvor, uma pregação, uma palavra, ou enquanto você estiver dormindo? Ele vai te dar força. É todos os dias, devido às N situações que você passar. Quando você perde alguém, você tem que tentar ser forte, dia após dia. E é dessa sua perca que você se torna forte dia após dia por não desistir. E é nessa sua força dia após dia que Ele já permite você ter. Quando você fala, Senhor, me dá discernimento, Senhor, para eu fazer certas coisas na minha vida, como hoje mesmo. Eu pedi a Deus para Deus me dar discernimento.
Todos os dias eu peço ao Senhor, dá-me discernimento, dá-me paciência, Senhor. E aí, parando hoje para pensar, eu comecei a analisar. E foi Deus que permitiu analisar. Tudo isso que eu peço a Ele já está permitindo acontecer. Porque se eu for olhar para Jaqueline de uns anos atrás, em meio a uma turbulência, Jaqueline não estaria sabendo lidar. E hoje Jaqueline está conseguindo saber lidar. Então o que eu posso dizer para vocês, irmãos queridos, é que Jesus tem um controle de tudo. Tudo que acontece na nossa vida tem um meio, tem um início, tem um final. Tudo que acontece é permissão de Deus. Eu sei que você já ouviu isso antes. É permissão de Deus. Eu já ouvi. Eu sei. Eu sei. Quando a gente pensa assim, meu Deus, eu já ouvi tanto que Jesus está voltando. Que aí a gente começa a querer se questionar, né? Será que Jesus vai voltar hoje? Será que Jesus vai voltar amanhã? Será que Jesus vai voltar esse ano? Mas Jesus, ele pode estar voltando para uma pessoa próxima a você. Jesus pode estar voltando para uma pessoa do teu lado. Jesus pode estar voltando para mim. Jesus, ele vai voltar. Porque ele disse que ele iria voltar. Mas quando será? A gente não sabe. Todos pensam que só vai ser só quando for o arrebatamento, todo mundo junto. Mas às vezes o voltar de Jesus pode ser hoje. Para você, para uma pessoa próxima a você. Às vezes a permissão de Deus pode ser hoje, pode ser amanhã. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A gente fica querendo brigar com Deus porque a gente não consegue as coisas no nosso tempo e não é no nosso tempo mesmo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sonhei a minha vida toda em formar minha própria família, me casar, ter meus filhos, ter o meu emprego dos sonhos, ter a minha casa dos sonhos. E Deus, Ele sabe o tempo certo. Todos os filhos do Senhor, todos os servos, sacerdotes, tudo do Senhor, sofreram sim, por amor a Cristo, para viver o propósito. Todos eles sofreram, todos eles passaram por situações turbulentas na vida. E a gente para pensar assim, meu Deus, passaram por tudo isso. Será que eu conseguiria? Olha, você já passando pela tua prova aí. E não tá nem se dando conta. Às vezes a gente acha assim, nossa, eu não conseguiria passar pelo que aquela pessoa passou. Mas Deus sabe se você conseguiria. Olha a sua. Não existe prova pequena, prova grande. Existe prova. E cada um sabe onde dói. Não existe a minha prova ser maior que a sua, nem a sua maior que a minha. Existem provações que nos ensinam. E todas elas têm um significado. Nada que o Senhor permite acontecer na nossa vida perdeu o controle dele, não. Nada. Tudo tem um controle de Deus. Tudo é para ensinamento, para amadurecimento, para discernimento, para força, para paciência. Eu estava aqui analisando tanta coisa e fiquei, Jesus, o que eu preciso fazer? Devido a tantas situações que eu já passei na vida, que eu passo. E aí eu comecei a analisar tudo isso que eu peço ao Senhor. Eu peço a Deus paciência, eu peço a Deus discernimento, eu peço a Deus força, eu peço a Deus graça. E aí eu fico, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê isso, eu preciso que o Senhor me faça isso.
Só que Deus, ele já faz e já fez. A questão é Jaqueline, tomar a iniciativa. Em uma situação difícil, eu aprender a agir de uma forma diferente. A gente está muito acostumado a querer agir do mesmo jeito. Não é porque situações que passaram na nossa vida passadas, a gente aprendeu de uma forma que as novas situações que podem ter o mesmo sentido, a gente vai agir da mesma forma, não. Não é a mesma coisa. Quando a gente erra, né, com alguma coisa, a gente não tenta tomar uma atitude diferente porque a gente sabe que aquela forma que a gente agiu, a gente errou. Então é a mesma coisa. Às vezes é bom a gente recalcular a nossa rota, como dizem. A gente mudar ali, ó, tá indo por um caminho aqui, só naquele caminho. Não é assim. Às vezes é preciso você recalcular a tua rota e ver onde você está errando para você mudar e acertar. Com os erros se aprende, não com os erros se mantém. Com os erros se aprende para não fazer de novo. E deles você só tem experiência. Eu quis compartilhar isso com vocês porque eu estou vivendo um dos momentos complicados na minha vida, mas que em todo tempo eu vejo que é a mão de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Eu sonhei em estar vivendo muita coisa que eu vivo hoje. Muita coisa. Que para muitos, sabe? Mas para mim é importante. E Deus permitiu eu viver. Só que, ao mesmo tempo que eu estou vivendo aquilo que eu pedi a Deus há muitos anos atrás, vem muitas outras situações também. Porque tudo anda junto. A tristeza anda junto da alegria. A decepção anda junto. As pedras no caminho também. Tudo faz parte para um amadurecimento, para um testemunho. Não existe soldado sem guerra. Então, se você não tiver suas guerras para lutar todos os dias, você não vai prosseguir. Você não vai saber o que é vencer. Já pensou se Jesus fizesse só tudo perfeito para a gente poder viver? Não precisaria ser cristão. Todo cristão passa por luta. Não é porque a gente é cristão que a gente é privilegiado de não passar por luta, não. Se engana quem pensa que o cristão não tem que passar por luta. Porque como é que vai aprender? O que vai pregar, o que vai falar para as pessoas se não tiver um testemunho? Quais são as ovelhas que vai buscar na igreja da palavra do Senhor, que o Senhor fale com elas, se elas não tiver referências de pessoas que passaram pelo mesmo, estão bem. Testemunho edifica, fortalece. Você é um testemunho, eu sou um testemunho. Todos nós somos um testemunho vivo do amor de Deus. Pois Deus mandou seu único filho para morrer em nosso lugar. Deus, ele mandou o único filho dele. Pense aí, você dá o seu filho para morrer no lugar de alguém que não merece, como nós, pecadores, pessoas que não valem. Se a gente for parar para pensar, a gente não merecia que Jesus morresse no nosso lugar. Um tanto de erro que a gente erra todos os dias. Seja com palavras, com atitudes,
com gestos, com ações, com pensamentos. Todo dia a gente erra. E todos os dias o Senhor Jesus está disposto a nos perdoar se a gente realmente se arrepender. Então, irmãos, eu não sou perfeita, nem você é perfeito. Não existe ser humano perfeito. O único que houve perfeito nessa terra foi Jesus Cristo. Tudo que eu tô falando aqui para vocês não foi premeditado, não gravei, nem ensaiado. É apenas o que eu senti no meu coração. Tive uma conversa com Jesus sobre isso, do que a gente pede a Ele. E olha até onde chegou. Né? Olha até onde chegou. Então, tudo que acontece na nossa vida não é por acaso. É permissão de Deus. Tudo que você está vivendo é permissão de Deus. Eu estou falando para vocês, mas ao mesmo tempo eu estou ouvindo para mim. O que eu gostaria de ouvir dos outros, eu estou ouvindo para mim. Jesus, ele é lindo. Jesus é maravilhoso. Não há outro igual a Deus. Não há outro igual a Deus. É só o que eu tenho para dizer para vocês. E para mim. Que Jesus abençoe a vida de vocês, né? Obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Se de alguma forma esse vídeo foi relevante para você, que Deus então possa fazer, que ele possa ser uma diferença, né? Um diferencial na sua vida. Porque eu já falei ao Senhor que eu não quero viver por nada. Eu quero viver por algum propósito. E se Ele tem um propósito na minha vida, que Ele possa fazer esse propósito acontecer. E eu possa ver o propósito que Ele tem na minha vida ser transmitido também para outras pessoas. E é isso, gente. Se eu senti novamente de falar, fazer algum vídeo falando um pouco das minhas experiências com o Senhor Jesus, eu vou estar fazendo com certeza, porque o Senhor quer que a gente faça o ID, né? Pregar o Evangelho a toda criatura, que a gente aconselhe aqueles que precisam ser aconselhados, que a gente abrace em oração aqueles que precisam ser abraçados e que a gente se fortaleça a cada dia. Porque, como a gente já ouve há muitos anos, Jesus está voltando. É isso. Que Deus nos dê força, graça, discernimento, paciência, para que a gente possa suportar os dias maus. Jesus abençoe vocês. Um cheiro.